pessoal! Então, hoje a gente trouxe aqui um pessoal para falar um pouco sobre tradicionalismo e tudo que envolve o Rio Grande do Sul, entrando nesse clima da Semana Farroupilha. Eu sou a Clara. Eu sou o Giuseppe. Eu sou a Mariane. Eu sou a Andriele. E eu sou a Vessi. E para a gente começar esse bate-papo, eu queria perguntar para a senhora o que a senhora tem feito dentro do CTG nesse clima de Semana Farroupilha. Bem, se faz de tudo, né? Tu sabe Pois que é. dentro do CTG, quem gosta do tradicionalismo Os dias são bem atarefados. são bem atarefados. Então, tu participa da Todos ronda, os tu visita os outros co-irmãos, né? Uhum. Que é o que nós estamos fazendo Sim, este sim, ano, sim. né? Em outros anos, como, por exemplo, enquanto patroa, a gente já não tem tanta disponibilidade de sair, porque tem que esperar receber A chama. a chama, as visitas, as autoridades locais, né? Então, é bem complicado. Sim. E para quem trabalha, para quem corrido. estuda, é corrido, né? Mas é gostoso. É legal, A legal. gente- É gratificante. E só a dança, acho que o único dia que eu não fui na União Gaúcha foi quarta-feira. O resto, todos os dias eu fui. Eu fui todos. É, Giuseppe foi todos. Vai, e a questão de apresentações em escolas para demonstrar um pouco da nossa cultura, da nossa dança, ela é bem, como é que eu posso dizer, ela é bem pedida nas escolas. Ela, Sim. em grande parte, a gente vai tipo em 5, 6 escolas de tarde, em 4 da manhã e Geralmente, CTG. eu vou falar pelo negrinho, né? que Sim, sim, sim. Geralmente se faz uma espécie de um calendário, né? Sim. E tem as tardes que também se recebem as escolas mais próximas e a visitação nas escolas é bem intensa. Às vezes é 4, 5 músicas por escola e coisas do gênero. Vai. As tituladas também correm pra lá e pra cá. Pois é, né? Não param nunca. Eu não sei se tu quer contar um pouquinho da experiência sobre ser titulada. Na Semana Farroupilha? Pode ser também. Geral. É. Né? Eu tô no CDG faz 5 dias. Acho que eu não tenho mais casa. É um baita de vamos dizer, um compromisso, né? Sim. Tu tá lá o tempo todo, tu tá lá ajudando o tempo todo. Ontem eu faltei aula. Fui lá para receber as escolas, porque eu ainda não tinha recebido, eu tinha só ido em outras escolas. E acho que o que eu mais faço na Semana Farroupilha é ficar dentro do galpão, ajudar com as crianças, a organização. Eu tô sempre com a patroa, então eu tô sempre andando de um lado pro outro com a patroa. Antigamente eu andava de um lado pro outro com a tia Bessi, agora eu ando com a atual patroa. E acho que eu gosto muito da experiência. Acho que pra mim é uma das melhores semanas da Semana Farroupilha. E eu tô sempre de um lado pro outro na Semana Farroupilha. Ela sempre foi uma prenda exemplar. Então, isso aí que ela está Isso é dizendo difícil de ver hoje em dia, né? é verdade. O pessoal. Muita gente não quer. Cansa, né? Sim. É que chega um Cansa. momento que fica meio exaustivo, mas isso é muito admirável de conseguir persistir e ir em todos os compromissos, atender todos os pedidos. Me perguntaram esses dias se eu não cansava de ser titulada. Porque eu já fui titulada 3 vezes. Eu fui 2 vezes da Mirim e 2 da Júnior 4, no caso. Tô dentro do CTG há 8 anos. Eu sou jovem, então, perto dela. Eu tô a a 2. 1. Tô bem ainda. Já sou vovó. Tem muita gente que acha que quando a pessoa é titulada não tem vida, assim, porque a gente corre de um lado pro outro, sabe? Mas a gente gosta, então acho que isso nem entra em consideração. Exato, porque é assim, no momento em que tu tá te atualizando, tu tá te atualizando na realidade, né? E aprendendo muita coisa. Então tu vê, a parte artística, é a parte social. É a história de todos né? O convívio familiar também, porque como é que tu vai levar o avô, a avó numa boate? No CTG tu leva todos, até o Bisa se tiver. Né? Então eu acho muito importante nesse ponto aí
a convivência dentro do tradicionalismo. E é um lugar muito seguro, né? Porque, poxa, teu filho vai estar dentro do CTG, não vai estar em um lugar onde tu tem que te preocupar que ele tá solto por aí. Não, ele tá no CTG. Muitos pais deixam na porta e sabem que ali tá tranquilo, né? Coisas que não fariam se fosse em outro lugar. Eu queria fazer uma pergunta sobre o que tu pode nos explicar sobre o início do tradicionalismo, que tem aquele famoso grupo dos 8, tem a famosa foto do grupo dos 8 e todo mundo comenta sobre isso. Bem, após a Segunda Guerra Mundial, né, o Brasil, e principalmente o Rio Grande do Sul, começou a perder as suas raízes. Por quê? Porque houve muita influência, principalmente dos Estados Unidos. Então entrou palavras em inglês, que os jovens adoravam falar inglês, né? Entrou a Cuba Libre, que vocês eu acho que nem conhecem. Conhece? É a cachaça com Coca-Cola, né? Entrou um tipo de camisa que chamava Volta ao Mundo. E tinha várias outras influências que o Rio Grande do Sul estava absorvendo. E na mesma época, era o fim da ditadura do Getúlio Vargas. E durante a ditadura, a bandeira e o hino não podia ser tocada, era proibido. Né? Isso incomodava alguns jovens que vinham da zona rural para Porto Alegre para estudar, entre eles o Paixão Cortes. O que aconteceu? Eles se reuniam no porão da casa de um deles, que eram 8 jovens, né? E começaram a se sentir incomodados porque estavam perdendo as raízes, né? Sim, eu acho que eu também me sentiria um pouco assim. E aí o que aconteceu? Eles pediram, porque estava na época do translado do Davi Canabarro, né, do corpo dele, e restos mortais. E aí eles pediram para a Liga de Defesa Nacional para eles poderem acompanhar, fazer um cortejo à pata de cavalos. E foi aceito. Muito, assim, a contragosto de alguns, mas aceitaram. Não acreditavam nos jovens. Aí o que aconteceu? Eles saíram a pedir pilcha e cavalo emprestado. E no dia do translado, eles fizeram um acompanhamento com 8 cavalarianos, né? Que seriam o grupo dos 8, liderado por Paixão Cortes. Daí eles tiraram a chama a centelha da chama crioula lá no altar da pátria, né, no caso, no dia 7, e levaram para a Escola Júlio de Castilhos. Lá eles fizeram a primeira ronda, que, como é que eu vou dizer, eles ligaram aquela centelha à vida do campo. Na vida do campo, o que eles faziam? Para cuidar a boiada, os rebanhos, eles faziam o fogo de chão e ficavam ao redor cantando, declamando, contando casos, né? E essa era a vida do campeiro. E eles trouxeram para a primeira ronda essa parte aí. Era muito difícil, não tinha mulheres no grupo ali, participando das rondas, das reuniões, até que a irmã de um deles começou a participar e foi considerada, não lembro o nome agora, mas foi considerada a primeira prenda deles, né, do Rio Grande do Sul. E dessa forma surgiu então a Semana Farroupilha e a Chama Crioula. Né? Foi assim. Qual foi o primeiro contato da senhora com o tradicionalismo? O primeiro contato que eu tive com o tradicionalismo foi num fandango na União Gaúcha. Foi um amigo nosso que era sócio, nos convidou. Aí eu me lembro que para entrar ou era pilchado ou era de terno e gravata. Meu marido adorava um terno e gravata, não tinha problema. Eu tive que fazer uma saia longa, porque eu não tinha pilcha, mas fui fandango. Né?
Tu tinha mais ou menos quantos anos? Deixa eu ver uma coisa, 28, 27, por aí. Sim. E aí nós fomos aquele fandango, né? E depois, quando a minha filha tinha 6 anos, nós começamos a participar no CTG Coronel Tomás Luiz Osório. Em 78, nós começamos lá. Aí eu comecei a trabalhar pelo Estado, fui para Pedro Osório, aquele negócio todo. Morava em Pedro Osório? Não, eu só trabalhava. Eu dancei lá 2 anos. É? No fogo de chão? Eu fui primeira prenda lá. Eu tinha uns amigos lá. E aí, quando eu vim transferida para Pelotas, eu vim para o Lélia Olmos, em 80. E aí tinha o CTG Negrinho do Pastoreio. O que o CTG fazia na época? Ele se apresentava na Sudesul, na festa do morango, do pêssego, em tudo quanto era festa do interior. E na Sudesul aqui era o Negrinho que participava. Naquela época eram poucos CTGs, né? E aí depois a Luísa, que é uma das fundadoras, né, trabalhava comigo lá, e a dona Noeli também, Canieres, pediram para mim trazer a Cristiane, que é a minha filha, para a invernada de lá. E daí a 2 semanas tinha uma apresentação na Sudesul e ela já foi, já dançou, não saiu mais, né? E aí começou a nossa vida, né? Tem 44 anos de Negrinho. Pô, Bastante tempo. é bastante tempo. Claro, quando a gente, assim, não se agrada de muita coisa, a gente se afasta um pouquinho, né? Mas não troca a camisa. Mas já fui conselheira do CTG Tomás Luiz Osório, né? Por 2 anos, eu e meu marido. E aí voltamos no Negrinho e lá. Eu estava na patronagem do Negrinho e no conselho do Tomás. E hoje em dia tu tem alguma, não necessariamente uma experiência, mas tu já teve alguma lida de campo, algo parecido, algo do gênero, sobre toda essa questão de cuidar de animais, de já ter ido em alguma estância, alguma fazenda, algo do gênero? Não, a gente visita, né? Sim. Mas não, assim, experiência nenhuma. Já fomos como CTG, na época do seu Andrade, que foi coordenador, nós fomos convidados para ir no Uruguai, na Semana Internacional de Canelones lá, e tivemos uma semana, e aí teve o rodeio, a parte artística também, então foi muito, muito bom, uma experiência maravilhosa. E aí no outro ano fomos a Córdoba, na Argentina, também pelo CTG, então vale a pena. Sim, Vale a pena. A senhora já dançou em alguma invernada? Só na Chiru. Só na Chiru e fui prenda Chiru ainda. Já entra pra marcar que entrou. Meus 3 filhos foram criados dentro do CTG. Né? Interessante, isso é bem importante para a criação, né? A Cris dançou até casar, né? Depois foi para São Leopoldo. E lá a filha dela fez ela entrar de novo no CTG, né? Dançou no Leão da Serra lá. E dançou no outro também, mas não lembro o nome do outro. E o Pierre foi instrutor da Chiru da União Gaúcha. Até a pandemia. Depois ele parou, né? E o mais novo também dançou, até 2009 ele dançou. Em que CTG? Negrinho. Aliás, o Pierre tinha vários grupos, né? Ele trabalhava com a Sangafunda, o Unidos, aquele do... esqueci o nome. Ele trabalhava em 3, 4 CTGs e o Marquinho dançava junto com ele. Onde ele ia, o Marquinho ia. Assim como o Lucas Antunes. O Lucas Antunes, que ele foi patrão do Unidos, aquele também, onde o Pierre ia, ele acompanhava, né? Acho que o primeiro contato que eu tive foi... Eu era bem mais nova, né? Eu tenho 14. Aí a minha mãe me levou no fogo de chão, eu acho, foi em Pedro Osório, com 6 anos. Mas eu era bem menor, então eu não gostei tanto, assim. Aí
Aí depois eu voltei com 11. Aí eu entrei em fevereiro de 2022. E aí em março já estavam falando de Juvenarte, isso, aquilo, aí eu entrei e não saí mais. Aí o primeiro Juvenarte que eu dancei foi com 11. Depois com 12 e esse ano eu ia dançar com 13, mas por conta das enchentes, aí adiaram a data. Eu não vou poder dançar com 13. Dançam com caridade. Sim. O meu primeiro contato com o CTG foi ano passado. Me sinto até uma criança perto do processo. Embora talvez seja o segundo mais velho, mas... meu pai, minha mãe e o meu primo, que também estuda aqui. Meu primo já vai fazer 2 anos e eu vou fazer ele foi uma baita ajuda, digamos assim, para mim entrar na União. Meu pai também, o meu tio Jamir, não sei se tu vai conhecer, já foi posteiro patrão, falei errado. Já foi patrão da União. Claro, com uma ajudinha aqui, uma ajudinha lá, uma ajudinha ali, tu entra e já tu já te embola dentro do CTG, digamos assim. O primeiro contato que eu tive com o CTG foi com meu pai. Meu pai dançava no Negrinho, começou a dançar com os 4 anos de idade dele, ele, né? E aí eu nunca tinha dançado, mas eu sempre frequentava os bingos, as jantas, as coisas que tinha, porque às vezes até meu pai dançava, acho que, não lembro, ele dançou um tempo na adulta e depois parou. E aí quando ele faleceu, a primeira coisa que eu queria era dançar também. Não só pra marcar ele, mas deixar tipo um legado. Sim, manter um certo tipo de legado. E aí eu comecei a dançar em 2020, parei por conta da pandemia e por conta da função da escola. Aí eu voltei em 2022, depois disso não saí mais. Faz tempo também. O pai dela era pequeno, realmente. Quando... Tem uns quantos, o Diego Gouveia também era um... Ele ensaiou a gente. Era um gurizinho também, quando nós... Na Ele tinha Fundação comentado, né, que dançou no Negrinho. Sim, a gente comentou do Carreteiros também. No Carreteiros. Ele ensaiava Juvenil do Fogo, mas aí quando eu vim pra União já não era mais ele. Eu consegui ter 4, 5 ensaios com ele. Não consegui ter muito contato. Eu gostava muito dele. Ele Uhum. era um Diego ensaiador, ele era incrível. Quando o Marquinhos parou de dançar, era o Diego que, em 2009, era o Diego o instrutor da adulta lá. Ele é muito bom quanto instrutor e também quanto coreógrafo. Coreógrafo? Sim. Pô. Eu não sei se tu conhece a coreografia do Boitatá, do ano passado da Juvenil. Eu fui. Pelo jeito eu gosto bastante. Eu achei Foi ele engraçado. que montou tudo e todas as questões de corporal, de tudo. Pô, ele... Mas tu visse agora a do Zezé, a da Biscoito Zezé, da Mirim, Eu nossa. assisti. É muito linda, né, Maria? E a da Juvenil também. A da Juvenil é sobre os ciganos. A nossa também é. Também. Eu acho que eu nunca dancei uma entrada que não tenha sido o Diego que fez. É. Porque eu entrei na escolinha, né? E aí eu fiquei na escolinha com o Kevin. Não sei se vocês conhecem o Kevin. Michete? E aí eu dancei na escolinha com ele, e aí quando eu passei pra Mirim, que eu não sei se a Mari sabe qual é a entrada do cavalo. Os cavalos que tinha, os cavalos que os guris dançavam. Meus Os netos, James. Que amor. Filhos do Guilherme. E aí aquela coreografia tinha sido o Diego. Aí era o Diego, o coreógrafo, e o Kevin e a Gabi, os instrutores. Aí em 2019, o Diego fez a coreografia aquela do urso, que o urso subia. Sei. Foi ele que fez também, aí era ele o coreógrafo e o Kevin e a Gabi os instrutores. Aí em 2022, que a Mari dançou comigo, foi o Diego e a Cíntia, o Kevin e a Gabi saíram. E aí, o 2022 foi o último ano que eu dancei como mirim, e aí eu passei pra juvenil como Kevin e Gabi como instrutores, e aí o Diego agora como coreógrafo. Em 2022 eu dancei uma coreografia do Diego que era sobre Chama Crioula. Aí assim, até na União, tipo, o pessoal sempre fala, porque eu não sei o que tanto achavam, porque todo mundo gostava muito daquela coreografia, sabe?
E como era Sim, assim, né? tive o Diego que ensaiava as duas invernadas eram muito próximas do Fogo e a União. Sim, sim. Tanto que quando eu vim pra União, eu já era enturmada com metade da invernada, eu conhecia todo mundo. Verdade. Até o Giuseppe, que eu nem era muito próximo dele. E aí tinha um cavalo, até eu acho que o Unidos estava usando o cavalo na coreografia deles, a juvenil. Eles pintaram. Sim, esse a gente usava lá no fogo e aí subia no cavalo, pegava uma chama e todo mundo sempre falava daquela coreografia. Eles estão usando um cavalo hoje em dia também. É, aí no outro ano era sobre indumentária, aí a gente usava lenço e tudo isso. Eu vi vocês dançar essa coreografia no Tropeiros. Qual coreografia? Da chama. Sim, foi a última vez que a gente dançou ela, ano passado. Lembrei também. E tu tem alguma coisa a comentar, tipo, querer explicar mais ou menos como é que funcionam os rodeios, a questão das notas, não sei se tu tá por dentro, se tu quiser explicar também um pouco. Olha, a questão das notas, eu não tenho muito acesso, Uhum. nunca tive muito acesso assim. Mas para montar um rodeio, meu Deve Deus, ser você difícil. entende? Não, eu não tenho muita experiência nessa parte, não. Uhum. Algo interessante de falar é que a gente, digamos entre aspas, duela um com o outro, claro, sempre mantendo a irmandade. Dentro do tablado. Dentro do no tablado. tablado. Dentro do tablado eu uns 500. E aí é algo muito interessante porque que a gente, querendo ou não, demonstra um pouco de cada parte da cultura. Tipo, nós mostramos o cigano, a juvenil de vocês também mostra dos ciganos. Aí um pouco mostra uma coisa, outro pouco mostra outra. Isso é bem interessante. Isso aí é o que eu disse, né? É o conhecimento, é a riqueza que tem dentro do tradicionalismo que muitas pessoas desconhecem. Uhum. Acham que Sim. botar uma pilcha já é gaúcho, já é Sim. ser tradicionalista. Sim. Então, tu vê a parte cultural, os concursos de prendas, eu sou avaliadora. Os concursos de prendas, entreveiro de peões, ciranda de prendas, né? Uhum. Então, tem tanta coisa, o que se pede dentro desse concurso? Vai a parte escrita com história, geografia e folclore. Tradição e folclore. Sim, a maioria acha que é só ir dançar e Pois é. Que achar, deram a faixa para ela e não me deram. Até Por no quê? menor dos detalhes, que é o lenço, tu já tem um zilhão de nós e de significados, e se ele é caído pro lado esquerdo, se ele é caído pro lado direito, se ele é só no pescoço, se ele é pro lado, é algo, querendo ou não, que se torna um tanto quanto complexo, mas interessante de entender. Interessante e são como eu disse, são conhecimentos que muita gente não tem e se participar dentro do CTG e que tenha uma cultural ativa, tudo isso, né? E a riqueza que tem o Rio Grande do Sul. Sim. O Rio Grande do Sul é um dos estados que tem que tirar o chapéu para eles, para nós. reserva mais um pouco. Porque não tem, a não ser o Nordeste lá com o boi garantido, aquele negócio, né? Uhum. Que também é a cultura deles, a nossa é muito rica. Sim, Muito rica. por causa Você que... vê, vai a gastronomia, Sim, é muita coisa. É tudo. Hoje mesmo tem um concurso, né, gastronômico no Sim. Tomás. Uhum, sim. Nós vamos concorrer. Eu não sei se tu quer fazer alguma outra pergunta. Eu tinha pensado, só que eu acabei me perdendo, era sobre o... não vou lembrar agora. Que era sobre... Não vou lembrar. Uma hora tu lembra. Verdade. Quando Tem tu lembrar, tu fala. Eu queria saber se vocês já dançaram Festa Mirim, Juvenarte, contar alguma experiência. Ainda não? Esse ano a gente vai dançar, mas ainda não. Meu pai já dançou Nenarte, mas Sim. quando meu irmão nasceu, meu pai estava dançando Nenarte. E a minha mãe meio que foi atrás do meu pai. Quando eles conheciam meu pai, não existia eu, não tinha meu irmão ainda. E a minha mãe foi no ônibus
do Farrapos. Ela tinha uma amiga. E meu pai, eles estavam se conhecendo, tinham se conhecido no carnaval. E minha mãe gostava muito dele. E aí, a minha mãe tinha uma amiga no Farrapos. E aí ela falou, olha, vem com a gente. Ele vai estar lá dançando na Nardo, Santa Cruz, Sim. vai lá. Se ele gosta de ti, ele vai te assumir na frente de todo mundo. Minha mãe foi atrás dele, Pô, no ônibus vai do também. Farrapos. Só que ele não sabia que ela tava indo. Surpresa. E ela chegou lá e ligou pra ele. Mas pelo menos foi um presente surpresa. É, e ele tava com a minha irmã mais velha. Ela tinha 11, 9 anos, por aí. E aí ela falou, se tu gosta de mim, tu vai me assumir na frente de todo mundo. E ele assumiu ela. Foi onde eles começaram a namorar. E aí depois só Foi no Enarte de... acho que foi em 2010, por aí. Eu vi esses dias Eu tava nascendo. pedido. Se não me engano foi de casamento no Enarte. Só que eu fiquei curioso pra saber se não era inclusive esse, mas eu não lembro de que ano era. E eu sei que tu já dançou em Juvenarte. Queria que tu falasse um pouco, contasse a experiência, os... como é que eu posso dizer? Os nervosismos de Juvenarte. Como eu falei antes, primeiro que eu dancei eu tinha 11 anos. Eu era a mais nova da invernada. Então, tipo assim, era todo mundo com 13, 14, fazendo 15 e eu tinha 11. Então, assim, eu não digo que eu me sentia inferior, mas eu não era tão enturmada assim quanto eu me enturmei depois. E aí a gente foi pra viagem, isso, aquilo. E aí era todo mundo, como é que eu digo, numa resenha, assim, sabe? Eu era mais fechadinha no meu canto, daí, claro, depois eu me enturmei depois. E assim, só que quando eu fui pro Juvenarte, eu não tinha noção que era um concurso tão grande assim. E foi o primeiro concurso que eu dancei, eu só tinha dançado na estreia e depois no Juvenarte, eu nunca tinha ido ao rodeio, nem nada. Foi que nem o Bento. Foi que nem o Bento só entrou e foi pro Juvenarte. Ele entrou, foi pro Juvenarte e deu a coincidência, ou não sei como eu poderia dizer isso, mas a União passou pro domingo e aí ele ficou, tipo, digamos que se eu fosse ele, eu ia ficar, ué, eu entrei no maior rodeio, maior coisa e já passei? Como assim? Eu não passei nos dois que eu fui, a gente não passou pro domingo, mas com certeza foi uma experiência ótima, tanto nos de 2022 quanto de 2023. É claro, em 2023 eu já era um pouco mais experiente, já sabe, rodeios, isso, aquilo. Eu queria perguntar sobre esta grandíssima folha que nos Carta trouxe. de princípios. Pois é, isso aqui também tem a ver com o grupo dos 8. Porque tanto o exército como o governo não olhavam direito para o jovem, né? Então, Glauco Saraiva, que tinha uma visão de futuro, né, resolveu fazer a Carta de Princípios. O que seria essa Carta de Princípios? Para nós, tradicionalistas, para todos os CTGs, seria como uma lei, né, a ser seguida. Como é que é o nome? O artigo penal? Código penal. Seria mais ou menos isso, né? Então, Código penal tradicionalista. então aqui mostra que o gaúcho, ele tem muito valor. Ele não veio para ir contra o governo. E a partir desta carta, o governo e o exército começou a olhar o gaúcho com outros olhos. Porque aí ele viu, vê bem aqui no artigo, até anotei aqui, o artigo 11, foi o que fez com que o exército, o 11 diz assim: acatar e respeitar as leis e poderes públicos legalmente constituídos, enquanto se mantiverem dentro dos princípios do regime político, religioso e racial. Então, no momento em que esse artigo aqui foi lido, eles viram a importância do gaúcho, do tradicionalismo, no caso, né? Que estava entrando na época. E algo interessante de falar, que tu comentou agora, é religioso, racial. Todo mundo tem, digamos, um tabu dizendo que o gaúcho ele é mega conservador, claro, sem entrar em nenhum parâmetro político, só dá uma ponta nesse âmbito social, digamos assim.
todo mundo diz, ele não tem nenhuma, como é que eu posso comentar isso? Me faltou a palavra. Restrição seria? Não, nenhuma... Tipo, eles não englobam por causa de um certo preconceito, por causa que tem a cabeça dura, por causa que... Mas, na realidade, não é isso, por causa que, até como tu nos trouxe, fala e comenta muito sobre isso. Tu sabe que uma vez, na coordenadoria do Bento, eu não sei se vocês chegaram a conhecer o Bento, o Guilherme Bento, eu fui, ele era bem polêmico, era um coordenador bem polêmico, mas legal. Sim. A maneira dele. Nós fomos avaliar um concurso em Santa Vitória. Foi uma das primeiras vezes que eu fui. Então, o que tinha lá? Lá tinha o CTG dos negros e o CTG dos brancos. Negro não entrava no CTG dos brancos. Então, isso aí, eu recém praticamente estava entrando no programa de avaliação e tudo, né? E é meio chocante tu ver a separação que tem, né? Sim. Porque no início do Negrinho, que tinha, graças a Deus não tem mais assim. No início do Negrinho, quando nós inauguramos o galpão, era nessa época. E aí chegou um grupo, eu acho que de Porto Alegre, não lembro de onde, e onde vinha um casal de negros, né? Nós recebemos, era visita, Sim. e nós empolgados com a construção do galpão, saber. né? Sim. Naquela época eu era patroa, em 83. E aí depois a gente ficou sabendo que a lei já estava mudando assim, né? E que era proibido tu proibir. Tu negar alguém de entrar no CTG. Era por causa de proibido alguma negar. diferença social, racial. Exatamente. Então, já tinha, tu vê quantos anos tem essa carta. E ainda existia, né? Antigamente existia isso aí. Mas, aí, segundo a Carta de Princípios, nós temos aqui o 24, que diz assim, 29, aliás. Buscar, finalmente, a conquista de um estágio de força social que lhe dê ressonância nos poderes públicos e nas classes rio-grandenses para atuar poderosa e eficientemente, no levantamento dos padrões de moral e de vida do nosso Estado, rumando fortalecido para o campo e homem rural, suas raízes primordiais, cumprindo assim sua alta destinação histórica em nossa pátria. Isso aí tem tudo a ver com os CTGs, porque os CTGs são na cidade, geralmente são nas cidades. E o que acontece? A vida campeira, a vida do homem do campo, a gente tem que respeitar. Sim. Né? Então, foram nossos jovens que trouxeram a função do tradicionalismo e a vida deles lá tem que ser respeitada dessa forma. Sim. Então, por isso nós temos a campeira, temos os esportes. A gente consegue englobar tudo dentro do CTG. Isso aí. Exato. Então, é um respeito que se tem para a vida campeira, né? Sim. Então, vejam como ele se preocupou com tudo, desde a parte que liga o governo ao exército ali, né? Sim, aquele artigo. Isso era bem importante para eles autorizarem, digamos assim. E a Carta de Princípios é uma carta que devia ser estudada na parte, porque muitas concursos de prendas aí, cirandas, tu tem assim, qual o artigo tal, fala sobre o artigo tal da Carta de Princípios, mas como é que tu vai falar se nunca te falaram, nunca analisaram contigo? Então é uma coisa que eu acho que devia ser incluída na parte cultural,
a importância da nossa carta, né? Uhum. Que é a nossa lei. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora, que esses dias foi 7 de setembro, eu acho. Teve uma palestra lá no Negrinho sobre o Tia Encontro, o departamento jovem e tal. E eu fui. E aí lá eles estavam comentando sobre o Tia Encontro e encontros de jovens, que as coisas aconteciam com mais frequência antigamente do que hoje em dia. Acho que é mais opinião pessoal da senhora, se a senhora acha que antigamente o pessoal ia com mais frequência para o CTG, se eles valorizavam mais do que valorizam hoje em dia. Eu não quero dizer que valorizem mais ou menos. Eu acho que o que atrapalhou muito foi a pandemia. Afastou muito o jovem do tradicionalismo. E aí o jovem começou a ver que tinha a parte deles fora do tradicionalismo, Sim. né? Aqueles, até a parte de estudos, convivência familiar, que muitas vezes eu passei anos sem ir a aniversário na família. Sim. Porque a gente se envolve tanto, Sim, e sim. domingo é aqui, sábado é lá, e ele vai, né? E E eu aí acho tem que essa rodeio questão de semana que vem, e aí tem alguma... tem que se preparar, e Tem toda rodeio semana domingo, ensaio. inclusive. É, E eu não sai sei sábado, se eu vocês acho. vão, A gente Não? vai. então a gente vai se encontrar lá. É, Então eu acho que foi por aí que afastou um pouco. sim. Porque o Tia Encontro já aconteceu várias vezes lá no Negrinho. Eu acho muito importante, porque são tópicos que se estuda junto com todas. Gostei muito. É muito valioso, eu acho. Sim, é um assunto importante também pra gente comentar, né? Sim. Porque nem todo mundo fala sobre isso. É. Mas eu acredito que seja um pouco mais de divulgação. Sim. Né? No momento em que tiver mais divulgação, eu acho que é coisa melhor. Sim, sim. Até com a entrada de um gaúcho, né, no BBB, no Big Brother Brasil. Tchê, isso deu um up no pessoal que se interessou pelo CTG, que tu vê que uma pessoa fazendo uma pequena coisa dentro de um local já conseguiu chamar a atenção de tanta gente, de tantas pessoas. Mas É tu um visse negócio incrível. o valor que ele dá ao cavalo dele, à Sim. vida do campo, Pois é. à avó dele. E ele mostrava hábitos muito simples que a gente É, tem, pois usar é. boina, Simples, tomar é. chimarrão, assim. E todo mundo achou, nossa, porque não é todo mundo que conhece. Eu gostava de Sim. pegar a boina dele também, né, no Big Sim, Brother. sim. Então isso aí realmente ajudou bastante. Tem uma divulgação. É. E tu vê que quando a coisa é realmente de verdade, vem do fundo do coração, tu percebe que as pessoas conseguem não necessariamente entender, e também não propositalmente, mas as pessoas conseguem compreender aquilo. E aí tu vê que realmente vem o interesse por causa dessa vontade, digamos assim. Sim. É algo chocante, digamos assim. Sim. Não sei se tu quer comentar alguma coisa também sobre essa parte da cultura, alguma pergunta, alguma coisa assim. Quando eu entrei pro CTG, assim, antes, quando eu comecei a dançar, eu achei que era de fato só a dança, não tinha toda a parte cultural, de prêmios, isso e aquilo. E aí, quando eu fui titulada a primeira vez em 2022, aí eu me envolvi bem mais com isso. E aí, espero que esse ano eu me envolva muito mais do que eu já me envolvi. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei no tradicionalismo, eu fazia a faculdade de estudos sociais. Sim. E aí, em 90, que eu já estava bem introduzida, né, bem participando bastante, eu resolvi fazer a pós-graduação em História do Rio Grande do Sul. Foi muito bom. Visitamos as missões, aqui os casarões, as A minha turma vai para charqueadas, as missões de 24. Baronesa e tudo mais. tudo, muito. Tem cada casarão, precisa ver, coisa linda. Espetáculo. Aqueles da volta da praça ali, Sim. a gente visitou os porões, tudo, né? O professor entrava em todos os cantinhos, como se diz. Muito legal. E fomos, a conclusão do curso foi lá na Colônia de Sacramento, que também é lindo a parte histórica lá. Tem dentro do muro, que seria a parte da resistência, né? Como é
que eu vou dizer? Dos ataques espanhóis e portugueses, que uma Sim. hora era espanhol, outra hora Pois português. é. E a parte moderna da cidade. Lá foi muito lindo. Que passeio. E é legal comentar que a questão da cultura gaúcha não é só algo tipo centrado dança e campo. É todo um mundo, digamos assim, tipo, tem até questões de lendas, tem o jeito que eles se locomoviam, que era com cavalos, charretes com bois na frente. E é algo muito maior do que as pessoas normalmente acham ou entendem ou percebem, ou o jeito que elas quiserem, de certa forma, entender. E aí, eu não sei se tu quer comentar mais alguma coisa sobre a carta. Não, podemos comentar, mas a carta, todos os 29 artigos, é tudo relacionado a como, isso aí até foi bom, é como deve agir um tradicionalista, um centro de tradições, né? Muita gente, já aconteceu no Negrinho, e aconteceu agora, há pouco tempo no Tomás, pessoas que não conhecem a Carta de Princípios, que não conhecem o trabalho do tradicionalista, né? O amor que se tem pelo chão, pela cultura toda, Sim. acham assim, não, agora quando eu pegar de patrão isso aqui vai mudar, não vai ser mais assim. Sim. Isso aí eu enfrentei no meu... Eu tive os 3 anos que eu fui patroa agora. São os mais difíceis dentro do CTG. 3 anos eu peguei a pandemia, então muito pouco se fez lá. Só trocamos o tablado e 2 tesouras, porque o telhado estava cedendo. E chegou uma pessoa que achava que tinha que fazer da forma que ele queria. Aí Normalmente tu dizia, a gente encontra essas pessoas pelo caminho. não pode, isso não pode, nós vamos fazer dessa forma. Agora, o que vocês querem, respeitando o fulano, que era o nosso coordenador, né? Então, quer dizer, a pessoa, além de não respeitar o cargo, porque é uma hierarquia, Sim. né? Dentro do CTG... É como se fosse no quartel Exatamente. de hierarquia, tipo, tem um sargento, tem um tenente, segundo tenente, E dentro do CTG, como patroa, ele não respeitava. E como coordenador, também o Márcio não era respeitado. Então, claro que nem tudo a gente contava para o Márcio, porque olha que a pessoa tem tanto problema. Sim. E ainda ouvir certas bobagens, né? Então, se a pessoa conhecesse a Carta de Princípios, conhecesse realmente o trabalho de um CTG, porque agora na enchente mesmo, o quanto se trabalhou, né? Todos os CTGs do Rio Grande do Sul trabalharam. Embaixo da água aqui. Quantos CTGs se demoliram, foram para água abaixo, né? Sim, tanto é que o Juvenage teve que ser adiado. Pois é. Por causa que não tinha onde as pessoas ensaiarem, não tinha estrutura básica, não tinha nada. Então, aí isso aí que eu te digo. E aí essa pessoa não respeitava, como não respeitou lá no Tomás também. Né? Então, é difícil. Mas um dia vai melhorar. Vai. Espera. Porque daqui para frente já está acontecendo. Muita gente não gosta ou não tem tempo e se afasta. O não ter tempo é uma questão assim de prioridade. Porque eu trabalhava em 2 escolas, eu tinha 2 filhos pequenos e participava, sempre participei. Sim. Aí depois, quando o outro nasceu, eu já... Chega a ser uma inspiração. Porque todo mundo quis, acho que mais as invernadas acima da juvenil, né? Adulta, veterana, enfim. E acho que mais adulto porque o pessoal que tá dos 30... Na flor da idade. E todo mundo trabalha, todo mundo estuda e sempre arruma um tempo pra ir pro CTG, ensaiar isso. Lá na União a gente tem a adulta que às vezes ensaia até domingo, tipo, domingo chega até de madrugada ou em dias de semana também, que eles vão até 2 horas da manhã. E todo mundo trabalha, estuda, tem filho. É algo bem...
Porque os filhos já são desde pequenininhos criados lá dentro. Pois é. É verdade. E a fralda, vamos trocar a fralda. E a meia tá suja Sim. E bota. aí tira a bota e assim vai. É muito legal. Eu não sei se vocês querem apresentar algum tópico, alguma pergunta que dê para nós responderem, ou vocês também responderem. Tentar ser dinâmico A um gente pouco, não indagou sei. bastante. A Mari. Eu não sei nem que horas são também, se tem limite de A gente tem horário, tempo. alguma coisa. Só vamos. Só vamos então. Algo também interessante de falar, que a gente, indo nessas escolas, a gente também fez uma palestra, dá pra se dizer assim, sobre o chimarrão. E a gente contou toda uma história que o chimarrão tu tem que passar com a bomba virada pra pessoa, que se a pessoa mexe demais na bomba, tu bota um preguinho em cima. Se tu não gosta da pessoa, tu dá um mate com sal pra ela. Se tu gosta da pessoa, se tu sente paixão, se tu sente amor ou alguma coisa pela pessoa, tu pode dar um mate com açúcar. E é algo que, eu não sei se vocês querem comentar algo sobre, mas é algo bem interessante que engloba só a questão do mate, que as pessoas acham que é só, vou botar erva, vou botar água, a bomba e tomar. Tomando. Não, Sim. é algo interessante. Porque tem muito por trás, né? Sim. Deixar pra vocês. Essas coisas assim de mate eu sei muito pouco, né? Eu aprendi mais quando eu fui fazer a prova pela primeira vez como juvenil, que o meu posteiro cultural, que é o Zé, começou a ensinar tudo sobre o chimarrão. Ele ensinou que tem mão certa para entregar, o porquê da mão. E aí, tipo, às vezes a gente esquece, a gente entrega com qualquer mão. Aí, esse tempo, eu tava com a diretora cultural da região e eu entreguei com a mão errada. E ela fez uma cara meio assim. E aí, Aí depois ela foi me entregar e pediu desculpa pela mão, porque ela tava com a mão errada. Sim. E aí, tipo... Já deve ter sido proposital pra direta. ensinar, digamos Pra não assim. falar, ela já... aí ela disse, desculpa pela mão errada. Né? Aí, tipo, acho que isso... Tem muita gente que não dá importância, né? Sim. Que entrega com qualquer mão, que... Tem a famosa roda de mate que tu tem que seguir. Sim. Tu até tinha comentado de seguir uma... E acho que muita gente não liga pra isso. Sim. Tem a questão do mate enfeitado também, pode ser com como é que é o nome daquelas... Bijuterias, bijuterias. Ou também pode ser flores também. Todo ervas tipo de chá. A minha mãe adora colocar. Acho que Eu tomei um mate dela esse dia. Parecia uma árvore de Natal. Eu particularmente, eu não acho muito bonito, assim. Eu gosto mais do tradicional, mas quem gosta é gosto, né? Pois é. Tem aqueles enfeitados, faz coração. Tem o jeito de tu deixar a erva, tem o mate vulcão, que tu bota só água pelo buraquinho da erva. Sim. É algo complexo, mas que ao mesmo tempo chama atenção por ser algo simples. Sim. A minha mãe tem uma coleção de cuia de tudo que é cor, tem até neon. Aí eu tinha acho que 3 ou 4. Aí 2 foi que eu comprei no Juvenarte, que eu fiz a serigrafia que fala. Eu coloquei meu nome, isso, aquilo. Mas elas têm de tudo. Tem rosa, tem azul. Algo legal de falar é a pilcha. Cara, às vezes a pessoa não gosta da tradição, mas adora uma pilcha. E, cara, é algo tão complexo, digamos assim, armado. Eu até tenho que... Até, inclusive, a faca não era... Às vezes não era... Tu não utilizava a faca, mas ela fazia parte da pilcha. Questão do vestido, da maquiagem, de tudo. Sim. Não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre a questão da pilcha das gurias, Tanto vestidos. eu acho que mais as gurias quanto os guris, porque eu não entendo muito de pilcha, mas
descobrir, Sim, né? sim, Só eu posso feminino. comentar também. Mas sempre tem uma coisa por trás da temática, né? Porque tem que ter a ver com a temática das coreografias. Então, assim, às vezes tu olha pro vestido e pensa, nossa, não tem muito sentido, mas quando tu vai ver a história do que aquele grupo tá apresentando, tem total a ver com o desenho da Pilcha. Isso aí é um cuidado que os instrutores têm, né? Os Sim. coreógrafos. É muito interessante isso aí. Ali no Negrinho a gente tem a temática dos ciganos, né? Então a gente usa cada uma de uma cor. Tem Sim. repetido, tem 2 azul, 2 rosa. Sim, sim, sim. E eu acho que tipo, é muito da temática. A temática de vocês é cigano também, né? E não tem nada a ver com o nosso vestido. Sim, 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 é E interessante. aí, tipo, eu ouvi muito que não tinha nada a ver o vestido de vocês. Mas, tipo, se tu pegar a parte da temática de vocês, do que fala a temática de vocês, tem tudo a ver. Porque, tipo, esses dias eu tive até um problema porque uma menina postou que um vídeo de nós dançamos no Rodeio do Tomás com escritos Melhores Ciganos de Pelotas. E aí surgiu a polêmica de que não tinha só um cigano em Pelotas. Sim. E aí o instrutor já veio conversar com nós sobre o problema de ser aquilo, né? E aí a gente parou pra pensar, que tipo, a invernada parou pra pensar que as 2 invernadas que apresentam cigano fala sobre uma história diferente, Sobre conta uma parte de uma história de diferente. cada lado do Os povo. nossos são os de antigamente. Inclusive até a gente usa pandeiro, fita. Sim. Eu não via esse ano. A gente usa uns cavalos Eu de já ia madeira comentar sobre também. isso, uns cavalos de madeira. Usa o lenço na cabeça, lenço vermelho, só a camiseta. Inclusive essa daqui, deixa eu mostrar. É uma camiseta branca normal, comum. Só tem uma diferença no punho, mas é uma camiseta branca. E aí, essa daqui que a gente usa. Ele tá com a pilcha oficial da invernada. Eu achei interessante de ver. E a gente também tem a questão não a gente, mas todo mundo tem a questão do como eu posso montar uma pilcha, como eu posso fazer uma pilcha, se não necessariamente ser a da invernada, ou a de algum CTG, ou é algo interessante de falar. E não repare que eu falo bastante interessante. Que normalmente é montada com uma camisa branca, um lenço. Camisa sempre mais clara que a bombacha. Sim. Um colete, um paletó, não necessariamente precisa do casaco, do jeito que vocês preferirem chamar. Que sempre tem que ter uma faixa, uma guaiaca, uma bombacha, como tu tinha comentado, uma bota, a espora, que agora eu não sou de espora, um chapéu, que é uma das partes mais importantes. E também tem a pilcha antiga, né, que se usava o garrão de potro, e aí às vezes usa uma faca, algo do gênero. E aí eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre a pilcha da pilcha masculina, algo não sei, de interessante. Tem épocas, né? É tudo de época. Então, essa parte interessante, como eu falei, que os coreógrafos e os instrutores fazem uma pesquisa antes de tudo. Então, é difícil tu dizer tá errado, tá certo. Sim. Tu tens que saber qual a origem daquela pilcha, em que época foi. Né? Então, eu não tenho nada assim. Ano passado, quando eu dançava no fogo, o vestido era bege, todo bege, porque ele era horrível de lavar, porque ele sujava toda hora. E aí, inclusive, eu até dancei esses dias com ele lá na União, no ensaio aberto. Sei, claro. E aí, a nossa temática era sobre indumentária, então a gente falava sobre os lenços, maracatu, chimango, pica-pau. E o meu era o pica-pau, ele era verde. E aí eu tinha que ficar com ele no pescoço pra dançar na coreografia. E muita gente falava, nossa, mas o vestido de vocês não tem nada a ver com a temática. Só que era pra gente poder mostrar as cores dos lenços. Porque senão realmente pra não ia ter nada a destacar ver. o lenço. Não ia ter nada a ver se fosse dançar, mostrar as cores dos lenços e dançar com o vestido azul. Tipo, esse lenço aqui, se tu botar numa pilcha branca, ele vai se destacar um monte. Sim. Mas e aí, se tu botar nessa daqui, ele vai, digamos que, aderir à pilcha, ele não vai se destacar tanto. E aí é algo... Faltou a palavra de novo. Não tem problema.
Eu acho que assim, as pessoas acabam criando rivalidade fora do tablado. E a rivalidade normalmente tem que ser dentro do tablado. Sim, sim. Eu sei que às vezes a gente não gosta de uma pessoa, Uhum. não... Às vezes a gente nunca falou com a pessoa e a Uhum. gente não sabe como a pessoa é. Às vezes a pessoa é muito legal Preconceito. e a gente acaba deduzindo pelo que a gente olha ou vê outras pessoas falando. Sim. Ou Tem pessoas que não entram em tal CTG por conta da rivalidade. Uhum. Eu, particularmente, acho isso uma bobagem. Eu Esses também. tempos a gente tava. A gente não, também, vou dizer que não tava. Eu tava no rodeio do Tomás, quando eu vi vocês dançarem. E eu tava conversando lá com o pessoal de lá e todo mundo ficou assim, nossa, né? Nossos rivais, assim, mas a gente não tem nada a ver. É a relação pessoal Pois que é, tem com as é. pessoas. Independente de Dentro que do CTG elas trabalho. são. Isso aí é uma coisa que eu, desde o início, porque quando nós iniciamos lá no Negrinho, era o Tomás, a União, que nos ajudou bastante, que as primeiras cadeiras no que nós ganhamos, 19 cadeiras e 4 mesas foi do Foi. padrão Sérgio Sim. Souza Soares. E que a gente estava montando, não tinha nada, né? Uhum. Então, isso aí, não tem porquê tu dizer que tu não gosta desse ou daquele. Uhum. Desde aquela época, se me convidam para avaliar um concurso aqui ou para uma janta lá, eu tendo disposição, eu vou. Sim, sim. Eu sou tradicionalista, em primeiro lugar eu sou negrinho Rival de e ninguém. tradicional. Não, de jeito nenhum. Nunca, eu nunca tratamos com as crianças, com os nossos peões e prendas em relação a isso aí. Sim. Que a gente já sabe que às vezes existem, né? Mas é casos isolados, não. Só dentro do tablado. Só dentro do tablado. existem pessoas que às vezes não é nem o CTG, às vezes existem pessoas que só querem ganhar. E só ganhar e não sabem perder. Exatamente. E aí acabam que querem que a invernada que a pessoa dança ganhe e só ganhe. Uhum. Porque às vezes é como o nosso instrutor fala, que é um ciclo. Uma hora a gente vai estar lá em cima e outra hora a gente vai É estar aqui como um embaixo. jogo, né? Tu entra no Sim, tablado, tu não sabe o sim. que vai acontecer. É momento. Pois é. Deus, É um momento. Ninguém tá livre de Tem que errar, dar tudo acontecer de qualquer si, coisa. mas e deixar correr. Sim. E o nosso instrutor também sempre ensinou pra nós que acho que tanto na juvenil quanto na mirim, não sei, que, como é que eu vou dizer, às vezes mostrar a rivalidade dentro do tablado, porque tipo assim, esses tempos, as nossas posteiras falaram assim, mostrar a rivalidade dentro do tablado, e um dos guris disseram assim, vamos quebrar então dentro do tablado. E aí o nosso instrutor disse assim, não é sobre isso, é sobre, às vezes, tu mostrar a rivalidade dançando. Mostrar a tua camiseta, o teu CTG dançando. Então, tipo, eu não sei se ele fala pra mirim, mas é algo muito comum. Mostrar pelo que as pessoas nesse dia lutaram. Sim. Sim. E Dá tem que todo um ver que embasamento. ele é o Kevin mesmo. É Unidos, é Farrapos e é Negrinho. Como é que ele vai incentivar um ou outro? Pois é. Ele tem que ser neutro, né? Sim. E eu acho muito bonito essa parte aí. Uhum. Porque é dentro do tablado que se resolve. E nem somos nós, são os avaliadores também. Pois é. Então, E às vezes não é nem só sobre a dança, às vezes também é muito nas individuais também, tem muito Sim, isso. sim. Tanto na declamação, quanto no intérprete, chula, várias individuais. Tem às vezes essa rivalidade também. E acaba sendo, eu acho, até pior, porque são duas pessoas, ou até mais tendo essa rivalidade, não é um grupo. Sim. Grupo também é muito ruim, mas quando tu tem uma rivalidade com uma pessoa específica, Digamos assim, pessoal, é complicado. Quer mostrar mais e mais. Sim. E aí às vezes tu acaba até errando por conta que tu quer ser melhor que a outra pessoa. Mas uma coisa que eu sempre ouvi, desde que eu comecei nas individuais, foi que eu não tenho que ser melhor que ninguém. Eu tenho que ser melhor do que mim mesma. Sim. E se eu não mostrar isso, eu não consigo. Sim. E também outra coisa, a gente também não pode ir com o pensamento de perder.
Mas a gente também não pode com o pensamento que a gente é o melhor. Quanto a isso aí, eu acho que às vezes a rivalidade no próprio CTG, desculpem, a rivalidade dentro do próprio CTG. Né? Então, eu acho que aí entra o trabalho de quem? Dos titulados. Porque os titulados podem fazer reuniões, conversar, aproveitar a Semana Farroupilha e inspirar, porque ninguém é melhor que ninguém. Sim. Aprenda, ganha faixa, não é que ela seja melhor do que a outra, é que ela estudou mais, se esforçou mais e quis. E quem não consegue é porque não quer. Sim. Não é? Na verdade, tem que estudar. Então, não tem por que ter rivalidade. Sim. Teve uma certa ocasião lá no Negrinho, que teve um concurso de prendas, e a prenda não aceitou porque ela não ganhou. Tá? Então, o que ela fez? Pegou a mala e a cuia e saiu para outro. Não é certo isso. Não é certo. O caso é que se tu queres, tu luta. Sim. Se tu não conseguir, tudo bem. Tem o próximo ano. Mas não tem que ter rivalidade. E existe. Sim, sim. Existe. Tanto é que às vezes quando acontece isso, se torna um ambiente que, tipo, tu tá lá por causa que o ambiente é agradável, tu quer fazer todas as menções honrosas, digamos assim, com todo o tradicionalismo, mas acaba que esse tipo de pessoa meio que complica o teu dá uns ares, digamos assim, de ser algo meio desagradável, meio chato de estar lá às vezes, mas claro, sempre estando lá. E muitas vezes são os pais, né? Os pais também complicam às vezes. Às vezes as crianças estão numa boa. Não ganhei, tudo bem, mas os pais, meu Deus. Às vezes a gente estava falando sobre mostrar rivalidade dentro do tablado, né? Que às vezes os grupos eles podem não ter tanta base técnica muito forte, mas eles têm muita vontade dentro do tablado. Isso chama muita atenção, porque é muito volume na sala. Então nós temos lá no Negrinho, esses dias eu chamei o menino aquele, como é que foi? Peão. Sim. Não, o juvenil. O André. O André entrou lá sem saber dançar, ele e a Isabelle. Não sabiam nada, né? E se ele fosse outro, ele desistia em seguida. Mas não, ele foi persistente e dança, é o nosso Negrinho. Ele dança pra valer. Eu adoro ver ele dançar, né? Porque assim, ó, eu vi ele iniciando. Então ele iniciou cru e agora ele sabe dançar. Sim. E a Isabelle também. Esses tempos eu chamei os dois e elogiei porque mereciam. Eu digo, a gente vê a trajetória, né, deles. E às vezes nessa trajetória, como a senhora falou, o pessoal se desmotiva, né? Por exemplo, eu entrei agora, eu não estou dançando todas as danças, eu não sou titular em tudo. Mas tu precisa de um tempo para isso, claro. Né? Sim, então tu não vai entrar sabendo tudo. É igual na escola, a gente vai aprendendo. Sim. Sim, claro. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras têm mais dificuldade. Uns entram por exemplo, que foi o meu caso. No terceiro rodeio que eu vi, por causa que eu estava no final do ano, eu tinha vários rodeios e tudo mais. No terceiro rodeio que eu vi, eu já dancei. No quarto já era o Mercosul, que tirando o Juvenarte é o maior. Eu fiquei, como assim? E tem gente que demora, claro, 1, 2 anos às vezes para entrar. É algo que vai de cada um. E dá vontade de cada um. Tudo tem seu tempo. Sim. Pois é. O chimarrão tá bom. Só faltava um foguinho aqui. Não sei se vocês têm mais alguma coisa. Deixa eu pensar. Eu tive um grupinho de dança na escolinha, eu tenho uma escolinha, que durou quase 5 anos. Era o Pierre, que era o instrutor. Mas olha, o que nós passeávamos, o que a gente viajava,
onde saiu a Mirella, que era uma declamadora, onde nós íamos em os concursos que a gente ia, os rodeios, ela sempre ganhava. A gente sempre ganhava bastante Bastante troféu, bastante coisa. Cesenarte e Tomás, a gente funcionava. Essa questão que a senhora falou das individuais, às vezes as invernadas não vão para os rodeios, mas o pessoal vai concorrer na individual. E eu acho que a questão do apoio é muito importante, sabe? Tipo, nossa, a pessoa vai lá concorrer, levar o nome do teu CTG, uma coisa que ela sabe fazer e às vezes ninguém vai assistir, ninguém prestigia, sabe? Eu acho que isso é bem... tocar o coração da pessoa. O legal é que tem gente que só declama, ou que só canta, ou que só faz uma coisa. Sim. Às vezes nem dança nem nada. Às vezes não dança nenhuma. Sim, a gente tem Mas um estão pessoal que representando, saiu né? Sim, a gente tem um pessoal que saiu da invernada, a Lira, por exemplo. Ela saiu, mas ela vai pros rodeios, ela declama, ela leva o nome do CTG. A gente tem a Duda na luta. A gente não tem a luta. E ela declama há muito tempo. Sim. Acho que desde 2017 que ela falou. Agora ela vai pra interregional. Massa. Pois é, gente. Vocês querem mais alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta, se dependendo do rodeio ou se dependendo da ocasião, a questão das gurias de cabelo, tem algum separado, tipo, pro Juvenarte não pode cabelo solto, pra uma coisa não pode cabelo assim, pra uma outra coisa não pode cabelo assado? Tem alguma separação, alguma divisória, digamos assim, ou que você saiba? Que eu saiba, a restrição é para mim. Que não pode cabelo preso, né? Sim. A restrição que Juvenil eu conheço preso também. é o juvenil todo preso, Isso. não, também. Meio solto. Mas questão das categorias, né? As categorias. Igual o vestido da mirinha é mais curto, o juvenil é mais longo. É. Não pode pérola, isso, aquilo. Isso aí tudo tem regulamento, né? Então, e também é de acordo com a pilcha também, então tudo, uma coisa puxa a outra. Sim, o nosso penteado ele tem a ver com a temática, porque acho que vocês também usam trança na coreografia de vocês, os ciganos. E a gente tem uma trança que a gente teve que comprar um aplique e cortar a trança. A gente fala que é uma trança fake, porque a gente tem que colar e tudo, e tem tudo a ver com a temática também, a questão do penteado. Nós usamos uma trança, né? Só ela é muito difícil. Na estreia a gente teve que refazer ela antes de dançar, porque ela desfia. Porque as meninas que têm cabelo curto que nem eu, a gente usa aplique. Sim. E aí a moça coloca bem aqui embaixo, e aí quando trança, que acaba o cabelo, começa a desfiar. E aí agora a nossa instrutora tá vendo a questão, porque tipo, a gente não achou nenhum outro penteado que tenha a ver com a nossa temática. Porque cacho não tem nada a ver com a temática. E aí a gente botou cacho no último rodeio e não ficou nada a ver, assim, ficou muito estranho. E aí, tipo, aí a gente queria botar trança, só que ela tá vendo a questão da trança no Juvenarte. Que pode ser uma trança só? Isso. É, que aí já é tudo preso. Aí pode ser que deu um problema por causa do penteado. É melhor não arriscar. Falando nisso de Juvenarte, ano passado, foi com a União até, que chamaram uma prenda pra ver o miolo da flor do arranjo, que tinha dado problema. Porque... Minha namorada. Foi ela? Foi a Ana Clara. Eu achei que tinha sido o Machu, foi a Ana Clara. Não, foi chamaram a Ana por causa do miolo da flor. Chamaram o patrão e chamaram ela pra... E aí puxaram ela. Ela contou pra gente aquele dia no nome dela aula. Aí chamaram ela e falaram que o miolo da flor estava errado, deram um desconto e tal. Não podia ser de plástico. Isso, e era de plástico. Aí na época eu dançava com 2 arranjos. Era uma flor uma do lado da outra. Aí a gente dançou com um só, pra não arriscar, porque a gente tinha dado tudo pro papai. E a outra não tinha problema? Tinha. Foi esse do miolo. É arriscado. É algo que tem que prestar bastante atenção quando for montar a pilcha. Todas as atualizações, inclusive, do Juvenarte ou do Ararte ou de qualquer outra competição. Essa questão de flor, a gente teve um problema na Fena Doce, no rodeio da Fena Doce, que que nos descontaram ponto por causa da flor, porque a flor caiu. Caiu 2 flores, porque as nossas flores antigas desse vestido são meia... elas são estranhas, elas são soltas.
E aí a gente sempre botava grampo, e aí a gente botou, só que não parou. E aí a gente ainda tinha a capa. E aí a gente sempre teve problema com essa capa por causa dos penteados, porque não podia ser alto. Sim. E aí a menina foi virar e a flor caiu. Aí ela conseguiu pegar na hora que a gente agacha. Aí ela pegou e prendeu no vestido, e aí caiu de novo. Aí a outra menina caiu. Só que aí nos descontaram, porque a gente não pegou do chão a flor, depois que caiu. Sim. E porque eu pisei em cima da flor na hora de sarandeio. E era pra mim ter chutado ela pra fora do tablado. Aconteceu algo parecido na nossa estreia. Um dos peões do Lucas, a gente teve um pequeno problema no florão, que ele não encaixa direito na guaiaca no início lá na estreia. É verdade. E aí a gente foi, era no Anu, se eu não me engano, na dança do Anu. Dança comigo, inclusive. Sim. Que a gente tava sapateando e tudo mais, e quando a gente vai andar, começa a andar, cai a guaiaca e o florão, e a faixa também caiu tudo, e aí a gente foi sapateando e vendo, e meu Deus, tem uma faixa aqui, e aí a gente ficava com a perna aberta tentando sapatear pra não pisar em cima, né, por causa que era recém-estreia de pilcha, não podia danificar as coisas e tudo mais. E é um negócio bem complexo, por causa que às vezes, não dizendo que as costureiras não fazem com vontade, mas às vezes fica algo por causa que é complexo, né, montar pilcha de todo um grupo, uma pessoa só. Uma responsabilidade muito grande. E aí aconteceu isso e a gente ficou, putz, imagina se acontece num Juvenarte, numa coisa dessa. No rodeio do Tomás a gente foi descontado porque os guris usam lenço na cabeça, né? Amarrado, e a gente foi descontado porque a gente tem um menino na Júnior que tem cabelo comprido, cacheado que nem o meu. E ele não prendeu o lenço direito e caiu. Só que o Kevin disse pra gente que quando caísse, quando eles passassem era pra pegar. E o menino não pegou. E chutou. E aí veio desconto. Sim. E aí caiu a faixa do outro peão, um dos mais altos que tem. Isso é muito complicado, né? E aí o Cauã, em vez de pegar, ele pegou e jogou para E aí, só que tipo, quando ele jogou, eu não sei o que aconteceu, que a faixa voltou. Eu não sei o que houve, ele jogou, acho que ele não jogou muito forte. Alguém vai ser chutado de volta. E aí voltou pro tablado, e aí eles pisaram em cima, e aí veio um monte de desconto por causa dela. Ano passado, no Juvenarte, uma prenda, a gente tinha 3 lenços. Eu tenho até que arrumar isso no meu vestido, porque a manga era soltinha, porque a gente tinha um em uma manga, outro na outra e o lenço do pescoço. Era uma embaralhada pra tirar aqueles lenços e dançar e pega isso, pega aquilo. E aí um era um véu. E aí o lenço que tava no pescoço tinha uma parte que a gente tinha que largar o lenço no chão. Não, largar o véu no chão, desamarrar o nó do lenço e tirar o da manga. E também tinha que pegar na saia, porque era a parte que falava justamente da indumentária das prendas. E aí o lenço de uma guria não amarrou, e aí caiu, e depois caiu o lenço branco da mão. E foi uma função muito grande. Também do que tu falou que o penteado de vocês não pode ser alto, não podia ser alto por causa da capa. Quando a gente tinha o véu assim na cabeça, porque era sob a dor do luto, então era o véu preto, e a gente tirava assim e jogava no chão. Aí depois a gente pegava o lenço, toda essa função que eu falei. E aí teve uma vez que enganchou em um penteado, só que ele não era alto, ele era baixinho assim, e enganchou no penteado, e é uma função muito grande. E esse ano também na estreia a gente tinha o véu da cigana, isso foi até o que aconteceu. Eu fui tirar assim pra frente, que a gente joga aqui depois, e não foi, porque enganchou no meu cabelo e foi uma função, olha. Isso acontece. É isso, gente. Mais alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Uma coisa que nunca aconteceu no rodeio, mas eu tenho medo que aconteça, é sobre a função do barco da nossa entrada. Que a gente, todas as meninas têm que entrar pra dentro e não pra fora. A gente tem que segurar o plano, só que aí tem a menorzinha, a Isis. E ela nos ensaios, às vezes, ela não consegue chegar a tempo. E aí ela acaba não conseguindo entrar. E aí, às vezes, ou uma perna dela fica pra fora e ela não consegue botar toda, porque já dá na hora da gente sair. E aí, isso nunca aconteceu no rodeio, mas eu
acho que ficaria muito nervosa se acontecesse. Mas, Sim, algo bem interessante de dizer, desculpa interromper, que a coreografia que as pessoas, que os instrutores montam, tem que englobar todas as pessoas que estão ali, isso é bem legal. Por causa que, tipo, se tu tem que fazer alguma coisa alta e a pessoa não consegue, não alcança naquilo, tu tem que montar alguma coisa pra pessoa, tu tem que mudar alguma coisa pra pessoa, isso é bem... Tem que adaptar até... Tem que adaptar até quando alguém sai da invernada. Esse Sim. ano a gente teve um peão e uma prenda. Não. Não, mas Dois. não dançava coreografia. Ah, tá. Sim. E aí, inclusive, tem uma parte no refrão da coreografia que é de par, inclusive ele era o meu par, eu tenho que fazer com uma prenda, porque ele saiu e a gente teve que adaptar toda a coreografia. E às vezes é difícil, mas às vezes é até melhor deixar como tá, porque no rodeio da Fernanda a gente teve uma prenda que não foi. E aí uma das prendas que também fazia, é verdade, tinha um outro peão, Gustavo. E aí ela também fazia com outro peão, também teve que fazer com outra prenda, só que como essa prenda não foi, ela fez sozinha. Aí é bem... uma vez, lá no rodeio do Tropeiros, esse ano, o nosso peão caiu no chão, porque eu tava resbalando. Ele caiu, só que... Nossa, aqui ele tava... Ele é bom, mas eu não sei porquê, mas ele tava meio escorregadio. Sim, e aí o peão caiu. E aí, só que tem essa coisa da gente não demonstrar, né? O nervosismo, que a gente ficou apavorada porque o peão caiu. Ele caiu e levantou. Sim. E aí, só que, claro, tem as menores e elas já começaram. Esse peão caiu e já fecharam a cara. Então, isso a gente levou bastante desconto por conta que elas fecharam a cara. Sim. Por conta que ele caiu. E no rodeio de São Lourenço, uma coisa muito engraçada na entrada, a minha amiga errou. E ela foi muito engraçada porque ela era uma parte da roda. E ela errou e ela, de vez ela ficar nervosa e ver que ela errou, não, ela parou, viu que ela errou e voltou e seguiu sorrindo. Sim. E isso, acho que nem a gente não levou desconto nisso, por conta que ela não demonstrou nada. Só que foi nessa vez, eu acho que... Eu nem sabia que ele tinha caído. Eu fui saber depois que a gente terminou a apresentação. Isso que tu falou de seguir sorrindo e fingindo que nada aconteceu, o meu primeiro rodeio depois do Juvenarte foi do Pampa e Minuano, em Bagé, em 2022. No passado a gente não foi. E aí eu dançava, era a comissão e aí tinha duas diagonal e no meio. Eu era no meio. E aí eu era de costas pra comissão. E aí a gente girava pra sair no terceiro sarandeio. E eu achei que eu tava fazendo pro lado errado, mas era pro lado certo. Então eu peguei e fui pro lado errado. E assim, na hora eu percebi que eu errei. E até a perna que tava do meu lado falou, tu errou. Eu falei, tá, eu sei. E aí eu segui. Só que, claro, depois que eu saí do tablado, sei que eu fiz um escândalo porque eu tinha errado. Eu, sim, me abalou muito. Mas depois até me elogiaram porque eu não tinha fechado a cara e nem... Sim. Né? Tem que seguir normal, não Sim. Essa questão de, tipo, a gente tá montando e aí sai alguém. No início da nossa coreografia, nós tivemos uma menina que entrou e aí ela tava fazendo o cartão tradicionalista dela e ela já foi pros ensaios de coreografia. E aí ela saiu, ela foi 2 ensaios, já tava montado o início e ela saiu. E aí, só que, tipo, como já tava tudo montado, não deu pra adaptar. Porque se adaptasse lá no final ia dar problema. E aí, então, tipo, se parar pra olhar na nossa entrada ali tem um buraco que não é preenchido porque é ela que saiu. E aí nós tivemos duas prendas que saíram também junto com essa outra menina. E aí, tipo, ficou um buraco ali, mas, né, acontece. A gente teve um peão. Às vezes não tem como adaptar. Na nossa entrada, tipo, tem uma parte que a cigana sobe nas costas dos guris. Só que não era pra ela ser segurada, era pra ela ir sozinha. Só que não tem como, porque é uma crescente. E aí quando chega no terceiro peão, ela não consegue mais subir, porque ela precisaria correr. E ela não consegue sozinha. E aí, tipo, quando nos ensaios de coreografia que a gente começou, ela subia assim e caía. Subia e caía. Sim. E aí a gente adaptou para os guris levarem ela, e aí ficou bem mais fácil. Eu não sei se eu posso perguntar isso, né? Mas como é que a cigana sai da caixa? Não, assim, Pois é, né? Eu queria quando eu saber disso assisti também. aquilo, É eu tava mágica. Eu com uma amiga perguntei e me minha. disseram isso. Não posso, é mágica. Eu tava com uma amiga minha e aí eu falei assim, tá, como é que a cigana sai da caixa? Ela tava Eu acho que eu assim, vi o né? vídeo que tu gravou e eu fiquei... Nunca
Não foi tu? Não, foi a Aninha. E eu fiquei, meu Deus, mas como é que... E aí, como é que sai? Eu não posso dizer, mas eu vou dar uma dica pra vocês. Quando parar pra acontecer a mágica, olhem pra cima. Pra cima da caixa. Tá. Obrigada. Muito obrigada. Agora eu vou ter que olhar. E vocês também. têm mágica também nos ciganos de vocês? Não, a gente Não, a tem. gente só tem que dar uma encantada com os véus. Tem a questão da sedução das gurias, tem o homem cavalo, digamos assim, de centauro, que tinha a nossa mão vai no cavalo, e aí também nós homens, né? Tem até uma parte que fala que as ciganas são sereias do campo, porque fala do encanto das sereias. Só que aí fala sereias do campo, porque é do campo junto com os cavalos, no caso são as crianças. Esse ano eu não vi a de vocês. O nosso peão lá arranjado, que é o principal da coreografia, acho que no primeiro ensaio que a gente foi começar a fazer a saída, a gente tem que levantar ele na tábua. Ele caiu e bateu de boca no chão. Só que ele teve um reflexo muito rápido. Então a primeira coisa que ele fez foi botar a mão na frente. Sim. Então ele não só machucou a boca, não machucou nada. Ele podia ter machucado o nariz, o rosto, alguma outra parte do rosto, mas só foi a boca. E isso foi as crianças, né, as pessoas que estavam lá, faziam assim, ele aqui, ó. Eles dando risada. E aí ele só tocava assim, fazia assim. Mas isso acontece nos ensaios, né? Sim. Ainda mais no início. A gente até dá risada depois, né? Quando a gente lembra Pois de alguma coisa assim. É só na hora que a gente de fato fica mal. Sim. Eu acho que o Juninho tá cansado já de gravar. Vocês querem terminar? Acho que é isso, então eu queria agradecer por vocês terem participado, acho que foi muito bom. E também um assunto que não é muita gente que comenta, e quando tem alguém que comenta sobre é muito importante. E eu queria agradecer a professora Eliana, tia Eliana, que nós tia chamamos Eliana. de casa, por esse convite, né? Foi muito legal, muito gostoso de estar aqui com vocês. Sim. E aí eu trouxe a nossa primeira prenda e, graças a Deus, tem a Mari também junto. A gente se vê Tudo também. negrinho desse lado. Né? E sempre que precisarem, eu estando à altura do que vocês precisarem, estou aqui. Sim. Isso também para mostrar que a gente não tem rivalidade fora Pois do é, trabalho. né? Exatamente. Porque a Nós gente somos viu que a gente amigos. concorre com o delas e a Olha, gente tá aqui eu já conversando. eu fui 2 Enartes, eu fui com a União. A minha neta Eu do fui esse Gonçalo. ano. Eu quero ir também na arte. E eu ficava no hotel e tudo lá. No Enart não tinha encontro, que é tudo no mesmo dia. Eu passei o tempo todo com as gurias da União. Sim. Eu não tenho problema. A gente Eu também quero agradecer o convite do Vinícius. é isso. O meu foi do Juninho mesmo. É isso? Boa escolha, Juninho. Tchau, tchau. Até uma próxima. Obrigada, Juninho.